a gente vai somar aqui um pouquinho dos requisitos com os materiais, né? Lembra? Aplicação, processo, material. O processo é um só, a gente já falou dele. Agora vamos associar aí as aplicações um pouquinho com os materiais. A gente já ao longo da apresentação vai falando isso também, mas aqui a gente reforça nos slides, né? Então, tem algumas aplicações em que, aqui no caso do termoplástico PIC, e ele já tem sido usado fora do país para implantes, né? E, com certeza, em componentes de produtos médicos menos exigentes, em termos de contato com o corpo humano, então, para uso em instrumentos, enfim, em guias, dependendo da situação. Fora do Brasil, isso já está mais avançado, né? O PIC também para outro processo, através do SLS, né? Ele já é usado, às vezes, para implante fora do país, e a gente ainda está engatinhando, eu diria, nesse assunto aqui no Brasil. Mas as máquinas para processarem, tanto por SLS quanto por extrusão de filamento já existem, já estão disponíveis, né? Os materiais também. A gente tem alguma dificuldade, porque a gente tem que importar, a gente não tem isso feito no Brasil, mas a gente já consegue resolver problemas do gênero aqui se a gente juntar forças e correr atrás, né? Aqui uma outra aplicação, e aqui pensando em baixo atrito, né? Que é automotivo, isso aqui é uma máquina de vidro, então, para protótipos, nesse caso aqui, as peças injetadas, no caso do veículo, elas são injetadas em poliacetal ou em PVDF, e você tem esses materiais disponíveis, se quiser prototipar nesses materiais. E qual a relação? É o baixo coeficiente de atrito, né? Desses materiais que faz com que você possa usar em aplicações que precisam de escorregamento, tá? Vamos ver se tem mais alguma aqui que a gente deixou. Ops. Resistência mecânica, a gente mostrou lá uma poliamida com 15%, uma poliamida de alta temperatura, vai até uns 120 graus, e com 15% de fibra de carbono, né? Você consegue mais resistente que o alumínio. Então, aqui tá uma foto clássica, né? Feito um material, uma poliamida com fibra de carbono, né? E aí você tem uma morsa de bancada feita com esse material e do lado uma morsa de bancada feita em aço e alumínio. Vamos lá, saindo dos polímeros, metais no processo FFF. Muito novo, 2 anos talvez, um pouco mais. Está muito difundido e está forte, e é o processo mais eficaz em termos dimensionais, o uso da sinterização, né? É uma fonte de energia elevada que funde o metal em pó para fazer peça metálica por aditiva. Nesse caso aqui, a gente está falando da mesma máquina, a gente está falando do mesmo tipo, mesmo formato de matéria-prima, o que vocês estão vendo aqui, então, é um carretel de filamento, e que se você pegar ele na mão, você vai falar que é como qualquer outro, a diferença vai estar no peso, né? Aço é bem mais pesado que termoplástico, mas você coloca esse carretel na máquina, passa esse fio, extruda ele e desenha a tua peça camada a camada. Então, aqui, ó, a gente vê do lado esquerdo a peça maior antes do tratamento térmico, ela depois da impressora, e à direita a gente vê a peça depois de sinterizada, a peça metálica, né? Esse material é um aço inoxidável, 316L, e, na verdade, isso aqui copia um processo bem mais antigo, que é conhecido como MIM, né? Metal Injection Molding. Tinha injeção de plásticos, aí tem um material que mistura o pó metálico com um aglomerante, um polímero, né? E você consegue processar esse polímero pelos processos normais. Então, assim como você coloca na injetora e injeta no molde, o termoplástico você pode fazer com esse material.
e assim como a impressora, você também tem o filamento para poder passar na impressora, né? E aí, você imprime, é esse caso aqui dessa peça, que a gente está mostrando, e depois de impresso, você pega essa peça e passa ela por um processo térmico para sinterizá-la, tá? Algumas características do material, tanto no Metal Injection Mold, quanto na impressão por filamento, extrusão por filamento, a densidade das peças ao final fica entre 98% e 99%, tá? E aqui o peso específico, né? Que é o peso específico do aço, praticamente. Aqui a tensão máxima, no eixo, no plano, em XY, depois da peça sinterizada, em ZX, né? Levando em consideração aqui, estão os eixos, ó. XY, ZX, o corpo de prova de tração, né? As tensões máximas e a tensão de escoamento, tá? Então, para vocês terem aí a referência em relação a outros processos, aqui tem as mesmas curvas para as barrinhas para um material forjado, né? Que é um outro processo, nada a ver com impressão. Então, é eficaz, tá? Ele traz alguns cuidados que você tem que cuidar, como você tem que cuidar para qualquer peça em termoplástico ao fazer por extrusão de filamento. Camada sobre camada, a qualidade superficial da peça da impressora, ela é dependente da altura da camada, da espessura da linha, enfim, todos os parâmetros normais, né? Peraí, pessoal, para a gente não esquecer, mais gente pode adquirir esse conhecimento. Então, por favor, se você gostou do vídeo, dá um like para nós aí, se inscreve no canal e ativa as notificações no sininho, tá bom? Obrigado!